Bom, antes de tudo mais, obrigado por clicar no vídeo. E com isso dito, esse capítulo foi incrível. Muitas coisas para se pensar e discutir. Possível origem da Nami, relação do Brook com a Gunko que pegou todo mundo de surpresa. Com exceção de uma ou duas pessoas malucas. Além disso, fiquei muito curioso sobre o que está acontecendo na Terra Sagrada, espero que o Oda mostre em algum momento. Mas enfim, vou fazer uma pausa para pedir o precioso e já volto. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. Bom, o capítulo 1149 começa numa capa comemorativa. Alguns membros do bando estão num meio de café. E assim, um meio de café, definitivamente, não é lugar para uma criança. Acho difícil existir um que seja seguro para uma criança ser uma maid. Dito isso, esse hippie na mão da Bonnie, aparentemente, é referência a um mangá, também é um prenúncio de como o bando vai terminar após o fim desse capítulo. Bom, saindo dessa capa problemática, vamos para a continuação da batalha. Infelizmente, ainda não dá pra dizer o que o Gaban fez que está impedindo a regeneração dos Somers. Apesar de que, mesmo impedindo a regeneração, isso não parece matar o cavaleiro. Dito isso, eu era do time que acreditava que o hack do rei seria a resposta. Porém, mudei de ideia depois de ver algumas opiniões interessantes. A principal é, se só o hack do rei fosse a resposta, então mais da metade do bando se tornaria inútil. Nada que não pudesse ser corrigido, afinal, temos a grande frota e, se cada capitão despertar o haki do rei, o restante do bando pode simplesmente sentar e assistir a batalha final. Mas, voltando à questão mais séria, haki do rei não pode ser a resposta, ou então, o exército revolucionário não teria saído com vida da Terra Sagrada. Acredito que eles enfrentaram os cavaleiros, além dos almirantes. Ou no mínimo, é como gosto de pensar. Com isso dito, claramente, o Somers foi ferido. Além da regeneração que está sendo negada, ele está sentindo dor. Coisa que ele não pareceu sentir ao ser quebrado pela Robin. E outra coisa interessante é a admissão do Gaban sobre a sua fraqueza atual. O seu auge já passou. Uns 10 anos atrás e o Somers estaria dividido ao meio por um ataque comum. Esse capítulo veio para colocar o Rei das Trevas e o Come Montanha no mesmo nível. Bom, a batalha continua com o Somers ficando em pé. Os seus ferimentos não se recuperaram, mas ele ainda consegue lutar. A dupla então tem um choque de haki do rei. Teoricamente, é claro. Dito isso, o fato é simples, o Somers bloqueia o Gaban. E enquanto o Gaban segue deixando claro que conhece o Somers e a dupla troca golpes, os chapéus de palha fazem o que sabem fazer de melhor, conversar e ficar surpresos. E durante a conversa, achei a Nami um pouco exagerada. O Luffy e Zoro nem chegaram a lutar, mas na boca da Nami, a dupla foi obliterada pelo Gaban. Achei um pouco exagerado, mas fora isso, outro ponto importante é o comentário do Jinbe. Ele manda a Robin ficar na dela enquanto alerta sobre os espinhos. Ele diz que os espinhos são de ferro. Tava esperando que fossem espinhos tipo de rosas, mas, aparentemente, o negócio nem é vegetal. Será um poder alterado? Será que uniram dois poderes de fruto em um? O poder de se transformar em ferro e o poder de criar espinhos numa coisa só? Nunca saberemos. Mas bem, enquanto o pessoal não faz nada, o Chopper fica muito curioso sobre como o Gaban feriu os Somers. O que achei um pouco jogado, talvez até forçado. Mas vou com calma nisso. Primeiro, temos o Somers tentando prender o Gaban atacando por baixo e por cima ao combinar a caçada de espinhos e o inferno da Lotus Carmesim. Entretanto, o Gaban não está completamente enferrujado. O ex-pirata Roger saca o seu segundo golpe nomeado Futen Haku. Esse golpe separa o corpo do Somers, ali na altura do ombro. A espada também foi partida ao meio. Mais uma vez, o Somers sentiu muito fortemente, porém, não acho que isso vai matar ele. Seria muito foda, mas não acho que vá acontecer. Mas é isso, depois de deitar o Somers na porrada, o Gaban ataca o chão e usa a força do golpe para se jogar para fora do campo de espinhos que o cavaleiro criou. Enquanto o Somers é empalado pelos seus próprios espinhos, o Gaban não para. A prioridade é salvar as crianças, então o pirata segue em linha reta atrás da Gunko. Nesse momento, o Chopper simplesmente persegue o Gaban. Ele quer aprender o que o Gaban fez para ferir os imortais. Tenho um leve problema com essa ideia do Chopper. Pegando todos os membros do bando que não possuem haki, provavelmente, sabem a teoria básica sobre o haki. Afinal, eles estão ao lado do Luffy e dos outros o tempo todo. Então, naturalmente, eles devem conversar sobre os hakis e como isso funciona. Treinar ninguém treina, ou então, o Usopp estaria bem afiado com o seu. Mas saber o que é haki, todos são obrigados a saber. Dito isso, o Chopper assistiu à Batalha do Saulo, então sabe que o armamento é inútil.
Então, eu gostaria de ver ele supondo que a resposta fosse o haki do rei. Fora que a fala dele deve ser corrigida. Acho que ferir deveria estar no lugar de cortar. Fora isso, ir atrás do Gaban faz sentido, acredito que o Chopper achou que o Somers não iria sobreviver. O fato dele abandonar pessoas feridas é um pouco triste, mas estamos na época em que as máscaras estão caindo. Bom, enquanto de um lado o Gaban tenta salvar o dia, do outro, as crianças já foram retiradas da escola. Ange com lágrimas nos olhos, coloca fogo na Babilônia e o Killingham materializa um arco e atira uma flecha de fogo na biblioteca. Dito isso, e excluindo a coruja inútil, uma das maiores decepções desse arco, espero que vire frango assado, mas mudarei de opinião e direi que nunca critiquem se a coruja fizer algo. Eu prevejo que a biblioteca não vai queimar. Essa bola foi jogada capítulos atrás. O tronco onde a biblioteca foi construída passou pelo processo de fossilização e a biblioteca também passou pelo mesmo processo. Ou seja, o tronco da árvore e a biblioteca não são mais madeira, agora o negócio é pedra. A escola provavelmente vai queimar, mas a biblioteca vai ficar intacta. Bom, enquanto o fogo cresce, a coitada da Rhonia chora. A inocente realmente achou que iriam sacrificar uma criança. Tá achando que Elbaf é Israel. Enfim, voltando para a treta, o Gaban chega. Infelizmente, a confiança dele já estava abalada. Quando ele torce para que o Colon não o chame, além da confiança, a mente dele não estava calma. Afinal de contas, é esperado que o Gaban possua a visão de futuro do haki da observação. Mas até aí, tudo estava lindo, porém, o Colon é só uma criança, por mais corajoso que seja, ele é só uma criança. E, por ser só uma criança, ele faz a última coisa que deveria. Ele grita que o Gaban é o seu pai. Eu estava esperando que a Ripley fosse usada como refém, foi uma quebra da minha expectativa. Dito isso, a Gunko não é burra e rapidamente avança contra o Colon, mostrando que o Gaban está realmente abalado e nervoso. O Gaban não consegue ver o futuro e erra ao atacar a Gunko. O erro custou caro, a Gunko criou uma espada com as suas faixas e fez o Colon de refém. O Gaban já está velho, o seu auge passou. Saber disso, deixou ele sem confiança e nervoso. Sem confiança, arriscar a vida do filho se tornou algo impossível de fazer. E por isso, Gaban se rende. E ele se rende, para mim, justamente por falta de confiança, o Gaban não acreditou que poderia cortar a Gunko. A visão do Colon sendo perfurado, para mim, não foi a visão de futuro do haki da observação. Para mim, o Gaban pensou, e se eu falhar? A confiança dele, que já estava vacilando quando ele admitiu que os machados ficaram cegos, foi obliterada pela possibilidade de falhar. O preço da falha era algo que ele não podia pagar. Gaban então se rende e a Gunko simplesmente empala o Gaban com 3 setas. Quando o roteiro não segura os personagens, até que eles parecem fortes. O Oda só errou em deixar eles tão perto assim. Nessa distância, depois que a Gunko guardou a espada, era para o Gaban ter rebolado ela lá na caixa prego. Mas enfim, o Gaban é derrotado e mortalmente ferido. Como ninguém consegue fazer nada com as setas da Gunko, o Gaban já era. Fora isso, tem o Colum. Sempre admirou o pai, por ele ser super forte, e hoje, por culpa dele, o seu pai foi morto. Olha o nível do trauma que esse pivete acabou de adquirir em questão de segundos. Esse aí vai ter pesadelos por, no mínimo, uns 10 ou 20 anos. Bom, o Gaban caiu na direção do submundo e o Chopper saltou atrás. O Gaban tem a resposta para a vitória e ele precisa descobrir qual é. Nesse momento, confesso que estava achando fraco o pessoal no submundo descobrir o ataque através do Chopper e Gaban. Seria muito foda se o Brook tivesse feito isso em forma de alma. Mas, o gancho para o próximo capítulo não foi a morte do Gaban. Até o Oda entendeu que esses 3 cavaleiros não são inimigos fortes o bastante para esse arco. Porém, antes disso, temos a morte de uma teoria. Enquanto o Colon grita desesperado pelo pai, os gritos acabam despertando memórias na Gunko, memórias que ninguém, talvez uma ou 2 pessoas que precisam de acompanhamento médico, poderiam ter imaginado. Para o choque da nação, a Gunko se lembra de quando era criança, lembranças de quando ela brincava com um certo cavaleiro real. Todo mundo está achando que a Gunko é filha do Brook, mas ela pode ser filha do rei e rainha que o Brook servia como guarda real. Tô pensando assim, porque a Gunko após se lembrar, não o chama de pai. Dito isso, sabendo como a maioria esmagadora de pais são em One Piece, assim, o Brook é um forte candidato ao salão dos pais ausentes. Mas, o capítulo não acaba. Depois da morte do Gaban e revelação da ligação do Brook com a Gunko, para fechar o capítulo lá em cima, uma teoria é provada como correta. Nunca levei com seriedade a possibilidade da Gunko ser um tipo de avatar para o Imu.
Inclusive, ainda não acredito que a sua existência seja especificamente para isso. Acho que, o principal motivo de Imu descer na Gunko, é dar o spoiler de que Imu é uma mulher. O cabelo crescendo, dando essa aparência de Nami, também deve tá deixando um pessoal maluco. Mas enfim, Imu tomou conta do corpo da Gunko e desceu em Elbaf. Mostrando que nem o Oda estava colocando fé nesses cavaleiros de merda. Dito isso, Imu não veio porque estava de bobeira, veio porque a Terra Sagrada está sendo atacada e reforços são necessários. Ou seja, os gigantes são necessários agora. E com isso dito e feito, o que é esse comentário? Uma presença divina. Não vou levar ao pé da letra, dizer que deuses são reais nessa altura do campeonato vai ser difícil de engolir. De qualquer forma, a vinda de Imu, além de criar um verdadeiro vilão para o arco, também cria a expectativa sobre a batalha na Terra Sagrada. Dá pra supor que uma aliança temporária entre piratas Barba Negra e o exército revolucionário pode ter acontecido e mesmo que não, o Barba Negra pode ter se aproveitado de um ataque do exército para atacar também. Ou seja, Haki do Rei, de fato, não é a chave para anular a imortalidade e existe chance do exército e piratas saberem ou só um dos dois lados sabe. Dito isso, gostaria de ver essa batalha. Pra mim, existe uma brecha muito boa para colocar essa batalha. O bando precisa de um treino urgente e, normalmente, episódios de treinamento não são bem vistos. Então, enquanto o bando treina, a gente pode acompanhar a batalha na Terra Sagrada. Seria perfeito, mas enfim, é isso. Imu chegou em Elbaf e possui o Gunko. Espero que o Oda não seja covarde e faça o pessoal sentir o Haki do Imu igual ao Luffy sentiu o Haki do Loki. Mas, do jeito que ele é covarde, é capaz de ninguém sentir nada. Mas enfim, esse capítulo foi insano. Até agora, não vi nenhuma mensagem sobre pausa na publicação, então o próximo deve sair na semana que vem sem falta. Não vejo a hora de ver. Bem, o vídeo acabou. Obrigado por assistir e tchau. Você chegou até aqui, um abraço e até a próxima.